Boa noite, meu nome é Andréa e hoje temos mais um Sleep Talk falando da adesão ao CPAP. É um Sleep Talk da série aqui da PM, temos vários temas, a cada 15 dias é um tema. Hoje é a vez do CPAP, que é um grande parceiro no tratamento dos distúrbios respiratórios relacionados ao sono. Tudo bom, Tati? Oi, Boa noite. Andréia, tudo bem? Tatiana, muito obrigada por você ter aqui aceitado participar. Te apresentei, você também é membro da comissão junto comigo de sono da PM. Estamos organizando aqui o Congresso Paulista, que não saiu no modo presencial, mas a gente está preparando um congresso bem legal, né? Exato, com certeza. Vai ser logo mais. Vai ser logo mais e vai ser inesquecível, né? Pois é. Eu até vou combinar, vou ver aqui com o pessoal da PM se a gente consegue fazer. Não dá para ser uma live, porque live é só 2 pessoas, mas se a gente consegue fazer uma webinar ou algum outro jeito de contar para as pessoas como vai ser o congresso, para os médicos, né, para fazer essa divulgação, cada um na sua área, contar um pouco do que a gente está planejando. Acho que vai ser bem legal. Muito bem, mas o tema hoje é telemonitoramento, certo? Ninguém melhor que você para falar sobre esse assunto. Antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouquinho qual é o teu papel dentro dessa coisa toda do telemonitoramento do CPAP que está sendo desenvolvido aqui no Brasil. Tá. Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início a esses Sleep Talks de um tema que eu gosto muito de falar, que é realmente a adaptação do CPAP e o acompanhamento remoto, né, por telemedicina. Então, foi assim, em 2019, a ANB aprovou um código CAB-HPM, tá, para a gente poder fazer a gestão dos pacientes usuários de CPAP. E a gente criou um protocolo, que é o que a gente vai falar aí hoje durante a live, e através desse protocolo, ele foi aprovado pela ANB, mas ele foi negado pela ANS dos convênios. Então, ainda foi barrado nos convênios. E foi então, junto com a ABMS, né, que é a Associação Brasileira de Medicina do Sono, a gente resolveu criar uma diretriz para ter mais respaldo e autorização desse código de CB-HPM já aprovado pela ANB. Essa diretriz é realmente para o acompanhamento do CPAP. Ela já está sendo publicada agora e logo mais a gente vai poder disponibilizar em congressos e sites, seja o que for. Ótimo. A gente recebeu várias perguntas e algumas perguntas bem específicas. Então, assim, eu imagino que o nosso público hoje é um público de algumas pessoas que sabem bastante de CPAP, mas por outro lado, a gente sempre tem aqueles que não têm uma intimidade tão grande com o CPAP, nem com o tratamento da apneia, mas dentro da nossa proposta de divulgar e mostrar para as pessoas que é importante, mostrar o papel do CPAP, eu acho que a gente podia começar fazendo assim uma breve descrição do que é o CPAP, quando que ele está, quais são os tipos de CPAP, quando que ele está indicado. Perfeito, vamos lá. Antes da gente falar o que é o CPAP, vamos voltar um pouquinho o que é a doença que ele trata. Então, o CPAP ele é um grande tratamento para a apneia obstrutiva do sono, também para a apneia central. Mas, inicialmente, vamos falar da apneia obstrutiva. E o que é a apneia obstrutiva? É quando a gente tem um fechamento a nível da garganta, que ele pode ser um estreitamento parcial, que é a hipopneia, e um estreitamento total do colapso da faringe. E essa é a apneia obstrutiva do sono. Então, o CPAP nada mais é do que um gerador de um fluxo de ar, de uma pressão capaz de abrir a via aérea quando o paciente dorme, que é quando ele faz a hipopneia, quando ele ronca, quando ele tem a apneia do sono, tá? Os tipos de CPAP são o CPAP de pressão fixa, tá? Que vai ser sempre a mesma pressão durante toda a noite de sono. A gente tem essa pressão variada, que é o APAP, que é o CPAP automático. A gente tem o BIPAP, que são 2 pressões, uma na inspiratória maior e uma expiratória menor. E temos o servoventilador, que hoje em dia a gente acaba usando também para a apneia central, que ele acaba sendo um ventilador mesmo, mas ele também não deixa de corrigir as apneias.
Tatiana, hoje eu atendi um paciente e ele perguntou para mim, ele falou, doutora, mas o que é que o CPAP faz? Como é que o CPAP melhora os eventos respiratórios no sono? É. Então, ao gerar essa pressão, que a gente tem que lembrar que o nariz é o começo da nossa via aérea, o começo da nossa via respiratória. Então, uma máscara que coloca no nariz e que vai gerar esse fluxo de ar, né, um equipamento que gera um ar, que ele vai abrir, gerar uma pressão positiva na via aérea e, consequentemente, ele não vai deixar colabar. Então, a apneia são paradinhas de respirar enquanto a gente dorme, que duram no mínimo 10 segundos. E quando a gente tem essas paradas, começa a oscilar o oxigênio e começa a fragmentar a noite de sono. E o CPAP, ao realizar essa pressão aérea positiva, ele não deixa a faringe fechar, que é um tubo colapsável da garganta, e, consequentemente, a gente não vai ter essas paradas de respiração, não vai ter a queda de oxigênio e não vai ter essa fragmentação do sono. Então, é assim que ele funciona, abolindo todos esses eventos respiratórios. Perfeito. E quando que a gente indica o CPAP? Olha, o CPAP, ele pode ser usado desde ronco, que é o ronco primário, que a gente fala que é o ronco isolado, para síndrome de resistência de via aérea superior, para apneia leve, para apneia moderada e para apneia grave. Mas eu não acho que o CPAP é para todo mundo, tá? Então, assim, eu quis dizer que ele consegue abolir todas essas situações que eu acabei de comentar. Então, ele abole os quadros mais leves, mas se a gente não fizer uma indicação adequada, pode ser que o paciente não vai usar e a gente não vai ter sucesso com essa terapia. E então, o que a gente precisa considerar junto? A indicação clássica é uma apneia moderada, acentuada, a severa, e que principalmente tenha dessaturação da oxihemoglobina, né? Porque às vezes a gente tem uma apneia moderada que não tem tanta dessaturação, ou às vezes eu tenho uma apneia leve que desatura também, que tem aquela saturação mínima marcada. Então, às vezes me preocupa mais um paciente com uma apneia leve a moderada que desatura do que um moderado a grave que não está desaturando. Então, a gente tem um olhar muito criterioso para o oxigênio, né? Mas, ao mesmo tempo, a indicação clássica é a moderada acentuada, com uma sonolência excessiva também, e aí também para a apneia central. Não é errado a gente fatores clínicos, por exemplo, que você acha? Idade, sexo, alguma descompensação metabólica, uma glicemia alterada, pressão, peso. A gente, então, assim, quando a gente abole os eventos respiratórios, a gente também está melhorando o dia seguinte do paciente. Então, vai melhorar a sonolência, evitar acidentes automobilísticos, começa a regularizar melhor o controle metabólico, né? Que é o que você citou do controle glicêmico, hipertensão refratária, pacientes que usam vários antihipertensivos, muitas vezes a gente consegue controlar com o uso do CPAP, evitando eventos isquêmicos. Às vezes, melhora o prognóstico de um acidente vascular cerebral, evita a fibrilação atrial levar a um AVC. Então, a gente consegue tanto melhorar os desfechos metabólicos, quanto os cardiovasculares, como os cognitivos também, principalmente nessa parte de produtividade, de sonolência no trabalho, né? Às vezes tem paciente que ele vem trazido pela esposa. Pacientes que já... E os pacientes que já têm algum comprometimento metabólico, os pacientes que já tiveram algum evento vascular, ou os pacientes que têm uma queixa cognitiva maior, isso é um fator que reforça o uso do CPAP, ou a gente não pode usar fatores clínicos na decisão pelo CPAP? Não, a gente precisa conscientizar o paciente da doença dele. Então, tem que explicar o que é a apneia, as consequências clínicas que a apneia do sono pode trazer, né? A gente sabe que a apneia é uma doença muito prevalente na população. Lembrando o estudo Epissono, realizado com a população adulta daqui de São Paulo, onde 32% da população de São Paulo adulta tem apneia do sono. Então, como ela é uma doença muito prevalente, o paciente precisa entender o que ela é, entender as consequências clínicas que ela pode trazer. E quando ele entende isso, ele entende melhor os tipos de tratamento
E a gente pode e deve usar essas consequências clínicas para conseguir que o paciente comece a usar e adaptar melhor ao CPAP. E quais que você acha que são contraindicações para o uso do CPAP? Não existe aquela contraindicação clássica, tá? Tem alguns pacientes, assim, que tem muita claustrofobia, mas hoje em dia a gente sabe que tem máscaras menores, que possuem uma mobilidade maior, menos impactante, né, no rosto do paciente. Tem pacientes que têm constrangimento do parceiro. Tem pacientes que têm aerofagia, que engole mais o ar e tem um desconforto. Mas, às vezes, eu fico pensando assim, às vezes um CPAP pode ser mal indicado, principalmente para os quadros mais leves. E aí esse paciente vai ter uma percepção menor da doença, porque ele tem menos sonolência. Então, ele tem menos... no dia seguinte, ele não tem tanta aquela diferença de dormir com o CPAP, diferente dos pacientes mais graves. Ajustes errados do aparelho também não é interessante. Eu lembrei de uma contraindicação também, quando os pacientes têm algum desconforto do canal lacrimal, causando alguma conjuntivite, mas contraindicação mesmo não existe. E quando é que é indicado o paciente fazer avaliação de via aérea superior com otorrino, no caso dele ter uma apneia? Por que às vezes é importante a gente encaminhar, fazer essa avaliação? Então, como eu sou otorrinolaringologista e médica do sono, eu estou sempre muito ligada na avaliação nasal e anatômica dos pacientes, né? Então, a gente está sempre de olho, querendo tentar identificar algum fator obstrutivo, mecânico, anatômico, seja do nariz, da faringe, ou até mesmo avaliação crâniofacial, de maxila e mandíbula. Porque esses pacientes que possuem um nariz ruim, que possuem as amígdalas grandes, uma retroposição, a mandíbula, o queixinho pequeno, né? Fora o acúmulo de gordura no pescoço, então a gente sabe que esses pacientes vão ter uma maior dificuldade ao uso do aparelho, né? Então, assim, a gente sabe que com a adaptação de CPAP, ela é desafiadora. São muitos fatores que podem dificultar a nossa adesão. E um que a gente precisa estar livre é a via aérea, né? Então, assim, você começar a usar o CPAP com o nariz obstruído, o paciente vai começar a arrancar a máscara no meio da noite. Se você tem uma amígdala muito grande, você vai precisar de uma pressão maior para vencer aquela faringe de não colapsar. Então, essa avaliação facial é muito interessante. E hoje em dia, a cirurgia também tem evoluído, né? Então, se a cirurgia nasal, hoje a gente faz por via endoscópica, quase nunca usa tampão nasal. Então, a gente consegue desobstruir a via aérea para facilitar tanto o uso do CPAP, como também aquelas placas de aparelho intraoral, que é o que os dentistas fazem. Então, é sempre interessante desobstruir a via aérea. E vamos entrar um pouquinho, então, nessa coisa do acompanhamento à distância. Como é possível, então, fazer o acompanhamento à distância do processo de adaptação e uso do CPAP? Então, assim, quando a gente indica o CPAP, eu acho que a gente tem que começar essa dessensibilização no próprio consultório médico, né? Explicando, então, além de conscientização da doença, que é o que a gente acabou de falar, a gente precisa mostrar o que é o aparelho, o que é a máscara, porque a gente precisa desmistificar que muitas pessoas acham que é um trambolho, que não vai conseguir dormir com aquela máscara. Então, a gente precisa ser positivo, tranquilizar o paciente de que é um excelente tratamento. Mas não adianta a gente só indicar o paciente a adaptar o CPAP, que essa adaptação muitas vezes é feita por fisioterapeutas, tá? Então é muito importante esse programa de educação que as fisioterapeutas fazem com os pacientes. É fundamental, é maravilhoso. Elas ajudam na escolha da máscara, né, de ajustar exatamente. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. É tão importante a gente ter uma adaptação próxima do profissional que está fazendo, porque assim, a gente sabe que tem coisas que às vezes parece uma besteira, né? Acordei com a boca seca, ou o barulho incomodou. E a gente não sabe, às vezes, o que fazer, né? Uma coisa que pode ser tão simples e que faz o paciente deixar de usar. E aí a consequência dele... de barulho. Então,
Outro Pois dia eu tinha é, um não, é paciente que estava reclamando fundamental. do barulho. A esposa dele falou assim: bom, trocou o barulho do ronco pelo barulho do CPAP. Eu falei assim: não, peraí, vamos falar com a fisioterapeuta, porque hoje em dia os Sim, é aparelhos são incrível. silenciosos. E não era nem problema da máscara, porque às vezes a máscara saindo do lugar gera um ruído mesmo. Era problema do umidificador que não estava bem acoplado dentro do aparelho. Então, assim, os Sim. fisioterapeutas fazem um trabalho fantástico, eles nos ajudam muito, eles são fundamentais na adaptação do CPAP. E junto com os médicos, eu costumo falar para o paciente que a gente é um time, É. né? Eu falei assim, olha, eu vou fazer a minha parte, o fisioterapeuta vai fazer a parte dele, mas você também tem que fazer a sua parte. E É. então, Aliás, toda a medicina do sono é um time, né? Porque assim, uma vez me convidaram para participar de um programa de ser consultora de médicos em cidades que não tem medicina do sono, né? E eu fiquei muito interessada. Eu falei, é legal, é bom, mas assim, do que adianta a gente fazer um diagnóstico se lá não vai ter um dentista, não vai ter um psicólogo, não vai ter uma nutricionista, não vai ter um fisioterapeuta, não vai ter um time que nós, médicos do sono, a gente precisamos para poder trabalhar, porque a canta, medicina do sono é multiprofissional, né? Então, exato, assim, é muito importante a gente ter essa parceria com todas as outras áreas que sem ajudam a dúvida. gente demais em todos os transtornos É. do sono. Não é só no respiratório, não, é em todos. E sem dúvida alguma, a gente não faz isso sozinho. Exatamente. Bom, E vamos aí, lá, então. dentro do Como é que eu CPAP, consigo? então, dentro do CPAP, a gente tem um privilégio, eu costumo falar que é um privilégio de ter um cartão de Sensacional. memória, tá? E aí, ao mesmo tempo, é o dedo duro do paciente que vai me mostrar se ele está dormindo, se ele está usando, o dia que ele está usando, o dia que ele não está usando, quantas horas ele está usando, e se está tendo vazamento de ar pela máscara, se a pressão está suficiente ou não. Então, assim, é um privilégio a gente ter esse acompanhamento à distância do CPAP. E a gente já vem fazendo isso há muito tempo, tá? Aí antes da pandemia, a gente já faz esse acompanhamento junto com a fisioterapia. E agora que está muito mais frequente, né? Mas Uhum. assim, às vezes eu falo que eu abro meu e-mail, tá cheio de relatório das fisioterapias, dos pacientes. Sim. E então a gente já faz esse acompanhamento à distância, que ele é fundamental para o paciente realmente a gente conseguir fazer ajustes precoces e realmente ver se ele está, avaliar se está sendo eficaz a terapia que a gente propôs, tá? Então, assim, é Tá. muito E interessante aí, todos além os do cartão dados. de memória, o cartão de memória é incrível, mas além do cartão de memória, a gente também tem a possibilidade efetivamente da assessoria remota em alguns aparelhos de CPAP que ajuda muito, né? Exato, sem dúvida. Mandam os dados e a gente É, consegue avaliar mesmo à isso. É, distância. esse cartão de memória é até um pouco mais antigo a gente falar isso, porque hoje é tudo na nuvem, né? Então, os É, aparelhos mais modernos é tudo conectividade. Então, os dados, é transmissão de dados do aparelho para a nuvem e que a gente recebe em forma de relatórios, para a gente conseguir avaliar se essa terapia está eficaz. Tem alguns aparelhos que vai usar Bluetooth, outros vão usar Wi-Fi, outros vão usar pendrive, mas todos eles, hoje em dia, a gente, principais marcas que nós temos aí no mercado, a gente consegue fazer essa avaliação remota, à distância, sem estar frente a frente ao paciente, que é um uhum. super interessante. O que que a gente consegue avaliar, tanto com cartão de memória, como na assistência remota, os dados que ficam na nuvem? Que dados são Uhum. esses? A gente consegue ver se o paciente está com um aparelho de pressão fixa ou automático, em qual pressão que ele está usando. E muitas vezes a gente olha o percentil 95, o percentil 90 dessa pressão, que é quando está no modo automático, a gente pode olhar qual que é a maior parte dos ciclos respiratórios, qual pressão que ele precisou, né? A gente consegue ver a fuga ou vazamento de ar, lembrando que isso é um parêntese que cada aparelho tem um índice de vazamento diferente do outro. Então, isso a Uhum. gente precisa saber das principais marcas que nós temos de equipamentos, os níveis de vazamento diferem um pouquinho um do outro. Mas a gente vai ver se também a fuga está acima do esperado ou não. A gente consegue ver a quantidade de dias de uso acima de 4 horas, acima de 5 horas, né? A gente costuma falar que o paciente precisa usar o CPAP durante toda a noite de sono,
Mas várias diretrizes falam que pelo menos acima de 4 horas, às vezes de 5 horas, em 70% das noites, vai ter um uso legal. Mas eu acho que o interessante é o paciente usar durante todo o tempo de uso de CPAP. Então, a gente consegue ver isso, o tempo de uso. A gente consegue ver também se ele fraciona os períodos de sono. Então, às vezes a gente fala assim para o paciente, olha, você precisa usar mais o CPAP, vamos chegar em 6 horas, vamos chegar em 7 horas. Aí eles começam a usar o aparelho no meio da manhã, no meio da tarde. Então, até isso a gente consegue acompanhar à distância, esse fracionamento das horas de uso do CPAP. E além dos dados iniciais, depois a gente consegue ver representação gráfica detalhada de dia a dia o que está acontecendo. Então, tem dia que às vezes o paciente fala assim, doutora, essa noite eu não passei bem, tive um sufocamento. E a gente consegue olhar naquele dia o que aconteceu. Tá? E a gente consegue ver também os eventos respiratórios residuais, né? Para poder saber a eficiência daquele tratamento todo que a gente propôs para ele. Isso. E os aparelhos mais modernos permitem diferenciar a apneia obstrutiva de central. Eles também mostram HERA, que é o esforço respiratório, limitação de fluxo, hipopneia, até a apneia desconhecida. Então, assim, são vários eventos respiratórios que hoje em dia, esses eventos residuais, o aparelho consegue identificar esses eventos para poder realmente nos mostrar nesse relatório. E aí a gente definir o que pode ser feito mediante a isso. Tá. Bom, então agora vamos falar como seria um protocolo para acompanhamento à distância do uso do CPAP e quando que a gente indica que o paciente faça uma consulta presencial. Tá. Então, assim, como eu já comentei, a adaptação de CPAP ela é desafiadora, né? E a gente tem alguns períodos críticos, que é o período inicial. Então, para mim, um protocolo bem feito é que esse protocolo que inicialmente a gente fique grudada no paciente, né? A primeira semana, eles encontram várias dificuldades. Se a gente não estiver por perto, eu falo a gente, mas junto os fisioterapeutas, né? Que tem esse papel importantíssimo. A gente fala que os médicos estão junto nesse time, mas nesse início, os fisioterapeutas que estão realmente muito em contato com o paciente. Então, já que nessa primeira semana é um período crítico, eu acho muito importante, por exemplo, no terceiro dia de uso, dar uma ligadinha para o paciente e falar: e aí, tá tudo bem? Você tá com alguma dúvida? Ou abrir uma chamada de vídeo, hoje em dia, né, esse telemonitoramento permite isso, e falar: vamos ver se você está ajustando bem a máscara. Será que a gente não está tendo um vazamento porque sua máscara não está bem ajustada? Então, para mim, um protocolo muito importante é esse, que na primeira semana a gente tenha monitoramentos estratégicos de acordo com o que a gente está enxergando dia a dia. E no nosso protocolo, a gente sugere que essa avaliação no primeiro mês seja semanal, tá? Então, porque ao mesmo tempo, o primeiro mês ele vai predizer um uso a longo prazo do CPAP. Então, assim, essa avaliação é feita pelo profissional que está fazendo a adaptação. Se for o médico, é com o médico. Se for o fisioterapeuta, é o fisioterapeuta. Sono, né? Então, a gente pode fazer junto com o fisioterapeuta ou não. Mas, inicialmente, a gente faria, então, essa monitorização semanal no primeiro mês. E muitas vezes, o paciente ele vai estar adaptado ao primeiro mês ou não. Né? Isso é muito individual. A gente tem paciente realmente que faz uma adaptação rápida, fácil, e tem outros que a gente vai ter que ir aos pouquinhos, deixar na pressão baixinha e aumentando aos poucos, até ele conseguir realmente adaptar esse tipo de tratamento. Então, assim, inicialmente é semanal no primeiro mês, depois a gente torna esse acompanhamento trimestral, de 3 em 3 meses, e depois anual. Tá? O que a gente não pode é abandonar esse paciente depois do primeiro ano, né? Infelizmente, aqueles pacientes, mesmo sonolentos, que adaptaram bem a terapia, a gente tem uma chance de abandono do CPAP depois do primeiro ano. Então, assim, e considerando que a apneia é uma doença crônica, a gente precisa desse telemonitoramento contínuo de ano a ano. Isso é super importante reforçar. Né? A apneia é uma doença crônica, ou seja,
pelo menos uma vez por ano, durante o uso do CPAP, o paciente precisa consultar um profissional capacitado em medicina do sono para fazer esse acompanhamento. Isso Porque é mesmo. um tratamento, né? A gente, Exatamente. é como assim, eu faço uma analogia muito, por exemplo, com um paciente que tem hipertensão, ele toma medicação, só que ele não mede a pressão. Então, eu não sei se o tratamento está sendo efetivo, né? Porque, Uhum. embora eu esteja tomando remédio, eu preciso checar com uma mínima periodicidade se alguma condição metabólica em mim mudou, que mudou a minha dose para mais ou para menos, ou peso, ou rim, enfim. O CPAP é a mesma coisa, né? A gente inicia um tratamento de uma maneira para chegar num valor de pressão em condições que tenham um índice residual de evento respiratório baixo, só que situações ao longo do tempo vão mudando e esse valor que antes era eficiente não vai ficar eficiente para o resto da vida. Então ele Não tá. precisa ser ajustado É, no mínimo anualmente. sem dúvida. Assim, os pacientes podem ganhar ou perder peso, né? Tem essa variabilidade, às vezes, de uma noite de sono para outra. Tem o fator A própria idade, a né? A própria parede idade, o posterior da envelhecimento, né? Então, assim, sem dúvida alguma, a gente precisa desse acompanhamento contínuo. Então, depois de bem adaptado, pelo menos uma vez por ano. Então, assim, por telemonitoramento, esses são os dias que a gente recomenda, tá? E Então vamos repetir, só para fixar. Na primeira semana, na primeira semana, a gente orienta entre 3 e 5 dias fazer um contato remoto com o paciente, depois com 7, com 15, com 21, com 30 dias. tá. Completou um mês, o paciente já está bem adaptado, então a gente pode partir para o trimestral. Aí que vai ser com o terceiro mês, com o sexto mês, com o nono mês e com um ano, tá? E aí, o que a gente, assim, ainda falando desse telemonitoramento à distância, quando que a gente chama o paciente para o consultório, que é o presencial, né? É se a gente está tentando resolver algumas coisas por telefone, por videoconferência, por e-mail, só que o paciente ainda está usando horas ineficientes de sono ou não está usando o CPAP adequado, se ele está fazendo aquele fracionamento do sono, se o índice de apneia residual está acima de 10 por hora, ou se está tendo um vazamento, que é a fuga de ar excessivo, tá? Ou se a gente encontra alguma irregularidade, começa a ver que começou a aparecer a apneia central também nos relatórios, que pode ser aquela apneia emergente, que é um paciente que tinha uma apneia obstrutiva, começa a usar o CPAP e começa a desenvolver uma apneia central. E isso daí a gente precisa chamar o paciente antes para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Então, esses são os atendimentos por telemonitoramento. A gente também acha interessante o protocolo dos atendimentos presenciais. Tá? Quando a gente criou esse protocolo, foi antes da pandemia. E eu sei que hoje em dia pode ser que seja difícil, às vezes, para pacientes idosos, seguir esse protocolo presencial, porque eles vão evitar de sair na rua, vão evitar uma contaminação. Então, assim, o presencial pré-pandemia ele é feito com 15 dias, tá? Com o médico prescritor, com um mês, com 3 meses, 6 meses, um ano e aí fica anual. Então, a gente acha importante presencial 2 vezes no primeiro mês, que com 15 e 30 dias, e depois continua 3 em 3 meses e também o anual. Tá? Tá. Então, o paciente, além dele estar sendo monitorizado remotamente, ele também vai até o consultório médico, onde o médico preenche um relatório, que é esse que é o relatório que a gente vai enviar o plano de saúde para quando tiver a liberação do código do CBHPM para remuneração. Tá. Bom? E aí veio a pandemia. Aí veio E a pandemia ajudou ou atrapalhou esse processo todo de acompanhamento à distância? Você sabe assim que eu até vi um artigo da França que fala que os pacientes estão aumentando a adesão ao CPAP durante a pandemia. Seja porque eles estão conscientes da doença, querem aumentar o seu sistema imunológico, que eles não podem, né, ficar suscetíveis a alguma doença, piorar seu cardiovascular, e também porque muitos fatores de risco são fatores de risco da Covid.
Então, eles querem realmente controlar. Com a Uhum. pandemia, a gente está usando cada vez mais o telediagnóstico, então, a polissonografia para diagnóstico da apneia do sono está sendo muito realizada domiciliar. A titulação do CPAP, que também pode ser realizada em laboratório ou domiciliar, quando bem escolhido, esse paciente bem selecionado, ele está sendo realizado também com o aparelho automático no domicílio. Isso tudo não deixa de ser telemedicina, Claro, né? é. E também as consultas, as teleconsultas, seja com o médico, seja com fisioterapeutas. Então, os fisioterapeutas, eles estão, às vezes, mandando o aparelho para casa dos pacientes e fornecendo um material gráfico, fornecendo vídeos de como usar a máscara. Tudo isso você pode ser feito à distância e, consequentemente, você depois vai fazer esse acompanhamento dos relatórios, que é o que é feito do cartão de memória, que é o que a gente estava falando. Você falou Então, uma assim, coisa importante que a gente comentou, mas não frisou. Como é que a gente faz diagnóstico de apneia obstrutiva do sono? o diagnóstico é feito com a consulta clínica, com uma anamnese, né? Sabendo aí muitas vezes o paciente vai ser trazido pela esposa, que ronca muito, ou um paciente que está sendo quase mandado embora do trabalho porque ele está dormindo, não está conseguindo entregar, não está conseguindo produzir, né? E aí a gente pede um exame de polissonografia. Existem vários tipos de polissonografia, mas existe o tipo 1, que é o que dorme no laboratório, que é um exame completo com eletroencefalograma, em que a gente faz todo o diagnóstico de apneia do sono. Esse mesmo exame completo pode ser feito na casa do paciente, que é o tipo 2, que ele não vai ter o acompanhamento de um técnico. Tem o tipo 3, que vai ver o evento cardiorrespiratório, que quando um paciente ele é altamente sugestivo de ter apneia do sono, hoje em dia a gente pode lançar mão também de realizar polissono tipo 3, e até mesmo uma monitorização mais simplificada, que é a oximetria noturna, que ela também, quando o paciente é muito sugestivo, ou muitas vezes para fazer acompanhamento, se essas terapias estão sendo eficazes. Na polissonografia, ela vai nos mostrar se é uma apneia mais leve, moderada, acentuada, se tem essa queda do oxigênio, essa hipóxia intermitente que a gente não gosta, que é a oscilação do oxigênio, a fragmentação do sono. Então, são pacientes que fazem microdespertares, que causa sonolência, aquele sono não reparador, né? E a oxigênio. Então, é um exame muito completo que mostra o movimento de perna, bruxismo do sono. A gente tem várias características, vários... E eu acho importante, assim, essa parte da avaliação clínica, porque às vezes o paciente vem com uma queixa. Eu sempre falo, né? A gente tem os 6 grupos de doenças do sono, né? Que são os transtornos respiratórios, de movimento, de ritmo, as insônias, hipersônias e parassônias. Isso. E aí, quando eu acho que o paciente tem uma queixa que não tem nada a ver com o evento respiratório, mas ele é um paciente de risco para evento respiratório, eu sempre falo para ele, olha, você precisa fazer uma avaliação do teu padrão respiratório noturno, porque a apneia, o transtorno respiratório, ele atrapalha todos os outros. Então, eu não consigo tratar praticamente nada se eu não resolver e se eu não souber se ele tem ou não tem um transtorno respiratório. Então, assim, é super importante a gente ter essa entrevista clínica e a gente saber identificar um paciente de risco para distúrbio respiratório, principalmente para apneia. Porque vai ser muito difícil a gente conseguir abordar uma insônia sem tratar uma apneia se o paciente tem apneia. A gente não vai conseguir resolver a insônia, nem a sonolência. A gente não vai saber se a sonolência é pela fragmentação ou é por alguma hipersônia de origem central. A gente não vai conseguir saber se ele tem uma alteração de ritmo. Então, assim, o transtorno respiratório, ele precisa ser abordado sempre. E aí, assim, uma coisa que a gente tem conversado muito é que seria muito bom se a maioria dos médicos incluíssem algumas perguntinhas de sono na sua anamnese. Mesmo que você seja ginecologista, todas as especialidades, dermatologista, o que for, você perguntar assim, se o paciente tem sono durante o dia, se ele tem um sono reparador, se ele acorda restaurado, se a esposa ou o marido queixam de algum comportamento anormal.
durante o sono, porque às vezes isso é a causa de uma consequência que o paciente nunca vai achar que pode ser o sono, né? Então, É. essa nossa vontade de que, assim como a gente mede a pressão sem ser nefro, sem ser cardiologista, assim como a gente faz algumas perguntas de antecedentes cirúrgicos, comorbidades, medicações, eu acho que é muito importante que todas as especialidades façam, pelo menos incluam na anamnese algumas perguntas de sono, porque, Sem em dúvida. especial a apneia, ela atrapalha muito o tratamento da E maioria das várias outras. outras doenças. E o que eu acho, André, é que os médicos do sono, eles estão em grandes centros, né? Então, assim, ainda tem essa limitação geográfica, que hoje em dia a telemedicina, a teleconsulta está até ajudando nesse sentido, o Ajudando. telemonitoramento ajuda nesse sentido, mas, assim, a gente sabe que se tem vários médicos aí de várias regiões que não têm esse acesso a exame de polissonografia, que não tem acesso ao tratamento com CPAP, que não Uhum. sabe que precisa tratar o CPAP para tratar a apneia para melhorar as outras condições clínicas do paciente. Então, isso é muito importante. E a Muito insônia importante. também é importantíssima de ser tratada, porque se o paciente não dormir, ele não vai conseguir dormir com a máscara, né? Então, Uhum. assim, Às vezes ele queixa uma insônia de manutenção e é uma apneia, né? O exato, sono sem dele dúvida, fragmentando a muito noite inteira fragmentado, e aí interrompendo aquela qualidade do sono, né? Então, isso assim é muito exatamente. importante. Eu acho que quando a gente olha esses cartões de memória, a gente consegue intervir precocemente, né? Antes do paciente abandonar o aparelho, antes dele desistir. Então, acho que isso é muito interessante. E hoje em dia Uhum. existem estratégias que a gente pode lançar a mão. Então, por exemplo, desde colocar um alívio na expiração do CPAP, né, que é um dispositivo que a gente pode fazer uso quando o paciente está achando que a pressão está muito alta. Né? Imagina você com um ventilador no rosto, senão, às vezes eu falo para o paciente, abre a janela do carro e tenta ficar com a cabeça para fora. É aquele Sim. vento entrando. E aqui, às vezes os pacientes têm dificuldade de exalar o ar. Então a gente tem Uhum. esse dispositivo que permite um alívio na expiração. Tá? A gente tem um umidificador aquecido, que facilita quem tem ressecamento nasal, ressecamento oral. Hoje em dia, além do umidificador ser aquecido, a traqueia, todo o circuito pode ser Também, né? aquecido também, né? Então, assim, os aparelhos estão mais leves, as máscaras estão menores, mais fáceis de adaptar. Não que eu ache que a Uhum. máscara menor, às vezes, vai ser a melhor, né? Nem a Sim, mais depende de moderna vai cada ser a um. melhor. Né? Quando me perguntam assim, qual que é a melhor máscara, eu falo, olha, você precisa testar. Pode ser que você não vai acertar na primeira máscara, mas você precisa testar, ver se está de acordo com o seu rosto. Pode ser que seja a Pillow, que é aquela menor do nariz. Uhum. A gente tem uma preferência muito grande por máscaras nasais, né? Muitas vezes a gente consegue melhorar uma adaptação de CPAP trocando a máscara oronasal por uma nasal, né? Sim. Então, então, assim, isso também, de novo, para mim, eu que sou otorrino, é mais fácil de eu tentar identificar um nariz ruim. Mas antes, o paciente Uhum. tinha nariz ruim, já colocavam aquela máscara oronasal. Essa máscara, precisa de pressões maiores, ela dá mais aerofagia, ela fragmenta mais a noite de sono, e você vai ter que ir subindo as pressões terapêuticas até conseguir resolver. E muitas vezes você troca por uma máscara nasal e já consegue Já melhorar, ajuda, né? né? É Então, assim, é muito verdade. interessante. Máscara tem tamanho, máscara tem tipo. Tem pessoas que têm fobia, tem pessoas que têm neuralgia do trigêmeo, que você nem consegue encostar no rosto da paciente com O mesmo fibromialgia, bigode, né? o Eu tenho bigode. pacientes. Meu pai tem Exato. bigode e barba. Então ele Aham. falou: não me vem com máscara que coloca no nariz, não me vem com máscara que aperta meu bigode. Eu quero aquela Exato. grandona mesmo, que a barba e o bigode fica tudo lá dentro e nada me Isso. incomoda. Então tem Exatamente. algumas questões. Eu costumo falar para meus pacientes que eles precisam investir numa máscara boa, tá? Boa. Se puder ter mais do que uma, é ótimo. A gente fala assim, a gente não usa o mesmo tênis todo dia. Então, ter mais de uma máscara é interessante. E ainda falo para Uhum. eles que eles precisam pedir, se dar de presente, pedir de Natal, pedir de aniversário. Essa Essas, é boa. essas Vou máscaras dar pro não meu são pai para ver se ele baratas. usa mais o CPAP. Então, assim, a gente está com uma modernidade, né? O É. mercado está muito Não, é incrível. competitivo em melhorar o produto,
das máscaras. Então, eu acho interessante eles terem uma máscara boa. E isso ajuda muito, muito na É adaptação do importante. CPAP, né? Sem E, dúvida. e me fala uma coisa, quais são as. Agora já a gente está entrando nos nossos minutos pré-finais, então vamos responder umas perguntas aqui. Vamos lá. Quais seriam as recomendações e cuidados que devem ser observados sobre o uso do CPAP em pacientes agora com a Covid-19? Então, isso é interessante porque se um paciente ele está com COVID e usa o CPAP, ele pode aerosolizar, emitir partículas e contaminar outras pessoas ao redor. Então, a gente indica, sim, que o paciente que já usa CPAP, que continue usando agora na pandemia, mas se ele tiver COVID, ele vai ter que dormir num quarto isolado, perto, não ter outras pessoas por perto, vai ter que aumentar aí a higienização, trocar água do umidificador, trocar filtro com mais frequência, né? Então, tem que ter cuidado da higienização ser muito maior, né? E os exames de polissonografia com titulação não estão sendo feitos no laboratório. Então, muitas vezes a gente vai lançar mão de fazer aquela titulação domiciliar com o auto-CPAP mesmo. Mas de cuidados, eu acho que são esses. Não... Acho que é um cuidado melhor de não transmitir partículas do vírus enquanto você está usando o CPAP. Então, isso é importante. Mas não deixar de usar o CPAP porque estamos numa pandemia, tá? Tem que usar, mas com critério, com cuidado, sempre estando de olho se você não está com sintomas para não transmitir para outras pessoas. Agora, uma pergunta curiosa. O uso de ventilação não invasiva durante um treino muscular aumenta o desempenho? Olha, você sabe que tem um grupo lá da Unifesp que já colocou o CPAP após treinamento de bicicleta, dos ciclistas, tá? Que eles queriam ver como que o paciente dormia depois de um esforço muscular intenso. E a resposta desses atletas é enorme, tá? Então, assim, a regeneração muscular, o CPAP consegue melhorar, principalmente atletas até de alta performance. Então, não sei isso se sem o atleta ter distúrbio respiratório. Exatamente. Sem o atleta ter apneia do sono, ele faz uma maratona, uma prova de bicicleta. Olha que né? interessante. E aí, ao usar, ele tem uma regeneração, restabelece a parte muscular melhor do que se ele não usasse PAP nessa noite. Então, é sobre isso que eu conheço. Interessante. Dessa parte muscular. Vamos lá. Então, a gente tem aqui uma pergunta de qual é a melhor máscara, que você já respondeu, né? Melhor máscara para você naquela condição, naquele momento do tratamento, do acompanhamento. Eu queria abrir um parêntese aí falando de máscara, porque às vezes o paciente está usando uma máscara nasal e às vezes eles continuam com respiração oral, continuam com a boca aberta. Sim, ótimo. Né? E assim, às vezes ele ou já tratei rinite alérgica, já operei o desvio de septo, ou às vezes ele não tem indicação de cirurgia e ele continua com aquela boca aberta. E às vezes a gente pode tentar uma queixeira, né, junto com a máscara nasal, mas mais do que a queixeira, eu tô tendo um resultado muito legal com a fonoterapia, tá? Aí as fonoaudiólogas também estão vindo para nos ajudar mais nessa interdisciplinaridade aí da medicina do verdade, sono. eu não citei, mas é importantíssimo. Elas fazem também um trabalho fantástico de reposicionamento dos músculos, da língua, fortalecimento. Elas conseguem vedar o lábio e o paciente começa a respirar menos pela boca e para de ter o vazamento. Então, às vezes, a gente olha aquele cartão de memória com um vazamento alto e muitas vezes, se o paciente tiver esse comprometimento de realizar a fonoterapia, é um tratamento incrível. As fonos, elas também fazem o acompanhamento por Skype, depois que ensina os exercícios, né? Mas hoje em dia também tem até aplicativo de celular ajudando a fazer esses exercícios. Então, é mais um profissional que tem nos ajudado na adaptação, na adesão, ao diminuir o vazamento e fechar a boca do paciente. Porque o vazamento ele pode ser pela máscara, o vazamento às vezes quando ele tem só um pela boca. Então, você tenta primeiro ajustar a máscara. Se o paciente está com uma máscara bem ajustada, os fixadores cefálicos, está tudo certinho e ele continua
com aquela boca aberta. Então, a fono realmente faz um trabalho fantástico que ajuda muito a gente nesse sentido. Gosto bastante de lançar mão aí dessa terapia conjunta adjuvante. É verdade, você tem toda a razão. É isso mesmo. Bom, uma pergunta aqui. O que fazer se a sonolência não melhora com o CPAP? A sonolência são várias causas, né? Por exemplo, quando falam pelas diretrizes que o uso do CPAP é 4 horas, 5 horas, eu discordo disso, porque eu acho que realmente o paciente precisa usar 6, 7 horas de uso para a gente ver melhora, né? Nos estudos, melhora em relação a teste de múltiplas latências do sono, a questionário de qualidade de vida, tudo isso é com mais horas de uso. E temos um grande problema que é a privação do sono, que é a síndrome do sono insuficiente. Então, muitos pacientes são sonolentos porque eles usam pouco o CPAP. Então, o CPAP, para ele ser eficaz, a gente depende de horas de uso. Exatamente. Não adianta às só vezes o paciente usa 3 horas. Né? Às vezes tem paciente que me fala assim, doutora, estou usando 3 horas, tá tudo bem? Não, não tá. Porque se você está dormindo 6 horas, 3 horas você está descoberto. Mesmo se ele isso, às vezes você falou uma grande verdade, porque às vezes o paciente disponibiliza 6 horas de sono e ele usa o CPAP 6 horas. Ok, ele está tratando a apneia, só que ele continua privado de sono. Por mais que ele tenha 6 horas de sono de boa qualidade, 6 horas está abaixo do recomendado pela Academia Americana. Então, eu preciso aumentar esse tempo total de sono, né? Então, a sonolência residual. Outra coisa, aqui, ó, se a sonolência não melhora com o CPAP, a gente tem que considerar que é um CPAP adaptado, numa pressão adequada, com índice residual dentro do esperado. Perfeito. E aí então, ele o mantém relatório a de cartão de memória sonolência. está perfeito. Não é um paciente que faz uso de alguns medicamentos que causam sonolência, que não tem outros distúrbios do sono, como narcolepsia, síndrome de perna inquieta. Aí a gente começa a investigar esses outros grupos que poderiam estar mascarados pela própria apneia. Né? Então, mantida a sonolência, com todas as questões do CPAP bem resolvidas, bem orientadas, e todos os índices dentro daquilo que a gente considera que está um tratamento eficiente, aí a gente começa a investigar outras causas. A primeira, privação de sono, e aí vamos ver de acordo com a clínica e com a avaliação, né, do médico o que ele pode estar, a questão do transtorno de ritmo, né, ele pode estar num horário que não é o horário ideal para ele. Se realmente o CPAP estiver ótimo e a gente consegue descartar várias causas de sonolência, a gente pode estar até diante da sonolência excessiva residual, que alguns pacientes podem vir a ter e às vezes a precisar até de um estimulante. Mas primeiro tem muita coisinha para a gente olhar antes de fazer esse diagnóstico. Até má percepção do paciente a essa sonolência. Né? Então, assim, os pacientes mais graves, eles ficaram muito tempo dormindo mal. Muito tempo. Eles têm uma qualidade de sono, eles não sabem o que é dormir bem. Então, quando eles começam a usar com o CPAP, ele vira seu amigo. Ele quer... Tem até uma pergunta aqui se o CPAP vicia. Alguns pacientes viciam. Tem um paciente que ele vai pescar e ele leva o CPAP porque ele cochila enquanto ele pesca e ele usa o CPAP. Exato. Ele vicia. Porque é um dia seguinte muito melhor, né? Então a pessoa tem receio de voltar a dormir daquela maneira, porque o CPAP, ele tá tratando o sintoma, né? A consequência desse colapso da via aérea. A gente não tá tratando a causa, né? Que é toda essa questão anatômica que você comentou no início. Então, assim, usou o CPAP, você tá tratando. Não usou o CPAP, não está tratando. Então, se você usa o CPAP de forma irregular, um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não, a tua resposta também vai ser irregular, né? Exato. Então, sem dúvida alguma. Vamos continuar com as perguntas. Qual tranquilizante indicado em pacientes com insônia até que ocorra uma adaptação ao uso do aparelho? Não é errado a gente indicar um indutor do sono, tá? Para fazer um gatilho. Às vezes no primeiro mês, às vezes ele precisa de um hipnótico não benzodiazepínico, que é o que a gente mais usa no dia a dia, para realmente dar o gatilho mesmo para ele começar a usar, né? A gente sabe que hoje em dia, além disso, tem muita ansiedade
envolvida nesse processo do CPAP. Então, quando eu falo que a gente tem que desmistificar que o CPAP é um aparelho gigante, uma tromba de elefante, eu estou falando disso. Às vezes o paciente tem ansiedade do parceiro de cama, né? Então, isso é muito interessante. E eu vi algo recente também muito interessante, que quando a gente trata a insônia, a gente lança a mão de uma terapia incrível, que é a terapia cognitiva comportamental para insônia. E hoje em dia, eles também estão tentando, além dos programas de educação, fazer essas terapias comportamentais para tirar essa ansiedade que tem de usar um CPAP, seja por técnicas de relaxamento, mindfulness, seja por outra maneira, para você trazer o paciente para a sua doença e conseguir realmente usar o CPAP. E isso não deixa de ser uma terapia. A gente precisa fazer o máximo que a gente consegue para o paciente adaptar, né? Que é uma fase difícil. É a chave, eu acho, do tratamento, é ele ter um sucesso na adaptação. Por isso que é tão importante no começo essa frequência, essa assiduidade, a gente está em cima, está acompanhando, procurar, né? Qualquer desconforto que ele tem, a gente já oferecer uma alternativa para realmente ele não desistir. Porque não tem outro... Às vezes vem um paciente com uma apneia moderada, grave, e não tem outro tratamento, né? Uma apneia grave tem que usar CPAP. Não tem. Aí, às vezes, ele fala, mas eu posso emagrecer 30 quilos. Você pode, mas até você emagrecer, você usa o CPAP. Porque aí você tá... Exatamente. Então, às vezes, paciente muito jovem, né? Que tem um ganho de peso muito grande, todo complicado metabolicamente. Será que eu vou ter que usar para sempre? Que é outra pergunta. Não sei, mas enquanto você está nessa mudança toda, use, porque vai te ajudar, vai te beneficiar e vai minimizar todo aquele risco, né? Porque o CPAP tira com a mão. Na hora que sai o evento respiratório, você baixa o risco cardiovascular, você melhora a resistência à insulina, você melhora uma série a libido, que é uma coisa importantíssima. Paciente que dorme mal, a libido vai para o chão. Então, melhora essa parte sexual também. Os próprios hormônios melhoram. Então, assim... É muito importante. Vamos continuar aqui que a gente está acabando. Quando o paciente usa, só tem benefícios. Só tem benefício. Qual é a opinião sobre as próteses orais? Prótese oral. Aí eu não sei. Eu não sei se o paciente está querendo falar sobre o aparelho intraoral de avanço mandibular. O paciente não. O colega. Se ele está querendo falar do aparelho intraoral de avanço ou se ele está querendo falar do paciente que usa prótese e precisa usar CPAP. Mas a gente pode responder as duas. Bom, o aparelho intraoral também é um outro tratamento fantástico que os dentistas do sono fazem, que é o avanço mandibular. E quando ele faz esse avanço, a gente consegue aumentar o espaço aéreo posterior, evitando o colapso da faringe, que é a apneia do sono. A gente deixa reservado para casos um pouco mais leves, de ronco, de síndrome de resistência de via aérea superior, de apneia leve, e até uma apneia moderada que não desatura tanto, tá? Então, é realmente um tratamento maravilhoso que a gente sempre lança a mão quando, pelo menos, o paciente não tem uma indicação de um tratamento cirúrgico, quando ele não tem um quadro tão grave para ir para um CPAP, o aparelho intraoral é fantástico, eu gosto bastante. Né? Tá. Em relação a uma prótese oral, se tiver uma prótese bem adaptada, bem ajustada, não vejo problema nenhum de ser usada junto com o CPAP. Tá. Eu acho que vai ser a nossa última pergunta. Em relação à melatonina, vale usar melatonina? A melatonina tem a sua indicação, né? Ela não é. Vou me atravessar na tua resposta. Ela não faz parte das minhas estratégias para. A melatonina, exatamente. Como ela não é um indutor de sono, né? Ela é um cronobiótico, um regulador de ritmo. Ela não tem indicação no tratamento da apneia. Porém, se o paciente trata a apneia e a gente percebe que ele tem um distúrbio de ritmo ou que ele tem alguma... Aí sim, podemos usar a melatonina
sem dúvida alguma. Para a gente adaptar um bem o CPAP, a gente tem que conhecer não só da apneia, das doenças relacionadas à apneia, do ritmo circadiano do paciente, para entender a hora que ele vai usar, que é a hora que ele vai tirar a máscara, para a gente conseguir também fazer essa adaptação. Se for um caso de uso, de indicação de melatonina, tudo bem. O que não pode é esse uso que tem feito da melatonina para tratamento de insônia que várias pessoas têm feito. A melatonina, eu recomendo as pessoas que tiverem interesse em melatonina e olhar no Instagram, o IGTV da PM, que a gente teve um sleep talk com o professor Tipola, que foi maravilhoso, e eu acho que se a gente conseguir, eu vou querer fazer um de novo com ele, porque ele é incrível, uma referência nacional, uma pessoa maravilhosa, sou apaixonada por ele. E dá uma olhada lá, porque ele fala com uma propriedade de melatonina que eu acho que nem a pineal fala. A gente pode ter muita coisa para ajudar a adaptação do CPAP, mas a melatonina é só se ele tiver indicação mesmo, não é? Exatamente. E aí tem uma última pergunta aqui, que é se nós podemos prescrever melatonina no Brasil. Podemos prescrever melatonina manipulada. Lembrando que a nossa magnitude de produção de melatonina é 0,1 miligrama. Então, assim, doses baixas, começando com 1 miligrama, é o que a gente indica para tratar distúrbio de ritmo ou uma insônia inicial que está mascarando, na verdade, um atraso de fase do sono. Então, sim, é possível prescrever. Tati, suas considerações finais, porque daqui a pouco vamos derrubar aqui no Instagram. E eu já estou levando bronca aqui da PM. A consideração final é que quando um CPAP ele é bem indicado, se o paciente quer usar, ele consegue uns benefícios incríveis dessa terapia, né? De evitar eventos cardiológicos importantes, de tentar controlar uma arritmia, de acordar mais bem disposto, com energia, para fazer atividade física e conseguir perder peso, né? E hoje em dia a gente consegue esse telemonitoramento através desses cartões de memória que nos ajudam muito a detectar e a gente conseguir intervir precocemente e ajudar aquele paciente naquele momento, antes dele desistir de usar essa terapia. E junto com colegas da fisioterapia, junto com colegas da fono, cada vez mais essa adesão que antigamente às vezes vinha só 30%, 40%, né? Eu já sei de dados aí mais recentes que o Brasil, o México e os Estados Unidos me enviaram os dados de pacientes e que o Brasil está conseguindo 80% de adaptação do CPAP. Maravilha. É uma maravilha e é isso que a gente quer ver no nosso dia a dia. Nossos pacientes acordando bem, sem dor de cabeça, sem alteração de humor, Exatamente. né, bem dispostos. E a gente sabe que a gente consegue isso com o CPAP. Ótimo. Tatiana, obrigada. Super obrigada. André, super legal. Pelas considerações, por participar, né? A gente está junto na PM, é um trabalho muito gostoso. Agora a gente, mais para frente, vai começar a falar algumas coisas do nosso congresso, mas é sempre muito bom conversar com você, te ver, já que a gente agora está nessa pandemia e não consegue se ver presencialmente, então pelo menos por aqui a gente conversa um pouquinho. Combinado. Então, vou te agradecer mais uma vez, vou encerrar nossa live. Um beijo bem grande para vocês. Todo mundo que esteve aí. Obrigada a todo depois mundo. Vai ficar no Instagram da IGTV. Tchau. Obrigada para todo mundo. Um abraço. Tchau. Um abraço, pessoal.